E aí galera, beleza? Estamos aqui para falar de Kagura Abaixo, mas vamos falar mais dele depois da abertura. Nerd Clover. Antes da gente falar desse capítulo, já deixem o seu like aí para me ajudar no engajamento do canal e comentem o que vocês estão achando desses capítulos de Kagura e desse possível desenvolvimento que o Shihiro vai vir a ter. E também se inscrevam. É sério, gente, se inscrever ajuda muito o canal a crescer e a tentar melhorar o meu conteúdo. Mas, já que já fiz as recomendações do YouTube, vamos logo para esse capítulo. Ele se inicia de volta naquele flashback do Shihiro com o Samura aprendendo a arte da espada. Só que aqui é depois do Shihiro revisar o corte dele. Ele tentou de novo e conseguiu reproduzir a técnica do Samura. O Samura elogia ele e o Shiba diz que o Shihiro tem os olhos do pai. Então o Kushina conseguia reproduzir coisas só de olhar. Eu acho que isso seria uma habilidade inata dele e não a magia. Porque o Shihiro consegue reproduzir. E aqui eu acho que nessa época, pelo menos, ele não foi treinado na arte da magia ainda. Não parece ter sido especializado, treinado, encaminhar no caminho dela. Então acho que ele não teria, a menos que ele tenha aprendido com o pai. Mas eu acho que seria mais uma habilidade inata do Shihiro e do pai do que apropriadamente a magia deles. É o que eu acho. E isso me leva àquele ponto que eu tinha falado sobre o Shihiro. Cara, o Shihiro pode aprender muito observando os portadores, o Samura e o Yura, já vamos falar deles, rapidinho. E isso seria muito bom, porque ele pode tentar reproduzir ataques, poderes das outras espadas mágicas com a Enten, tendo assim uma versatilidade maior em seu arsenal de usar as capacidades da Enten de forma mais criativa, tendo um estilo de combate mais diversificado, usando similaridades de quem ele for aprendendo, até dos inimigos que ele possa vir a derrotar no caminho de como eles usam seus poderes e tentar reproduzir eles o máximo que der com uma espada mágica. Agora, falando do Samura e Uruha, eu tenho que falar rapidinho do que eu esqueci de comentar, que são as duas capas coloridas que Kagura Abaixo recebeu. A primeira é reproduzindo aquela cena do teatro com o Shihiro e o Hirohiko, revelando as cores do Hirohiko, mostrando como é a paleta dele. E a outra é o Shihiro botando a espada no pescoço do Hirohiko, mas o foco é o Samura e o Uruha com suas espadas mágicas e recuperando elas. Isso é bem interessante. Será que isso vai acontecer mesmo nesse arco? Eu não sei, eu tô bem na dúvida. Vamos ver o que o autor tá planejando aí, hein? Tem coisa aí. Tem caroço neste angu. Tem maracutaia acontecendo nessa parada. Então, depois de fazer essas espadas mágicas, no flashback ainda, o Uruha tem que dar uma dedada nos olhos do Shihiro para confirmar o que ele estava pressentindo. E ainda foi meio que uma punição para ele, porque o Samura diz que você está me olhando com olhos de admiração. Não faça isso. Por que ele tá falando isso? Porque, cara, o ato de ser um espadachim significa que tu vai cortar pessoas, tu vai matar pessoas. E isso não é algo de se admirar. É claro, eram acusas, bandidos sim, mas ainda eram pessoas. O Shihiro está tirando vidas. É isso que uma lâmina faz. Mesmo que ela tenha o intuito de proteger, ela vai ceifar uma vida e matar não é... Pelo que sempre foi retratado, nunca é fácil. Não é um ato fácil. Não é um ato que não deixe... que você realiza sem sequelas. Porque o próprio Samura disse que quando ele matou pela primeira vez, esse foi um dos motivos dele ter ficado cego. Mas a imagem ficou gravada na mente dele. E é por isso que ele lutava na escuridão, para mais pessoas não serem assim, não terem que ver isso, presenciar essa imagem. E o Shihiro diz, tudo bem, eu não vou te admirar, vou te respeitar. E ele diz que é isso, que é, essa sua vontade, eu aceito. E o Samura diz, olha, eu vou pro inferno, por favor, não siga esse caminho, não seja como eu, seu pai, os portadores. Nós matamos pessoas. Não seja um espadachim, é isso que você quer? O Shihiro diz, ele ia falar o que ele queria ser. E o que seria isso? O objetivo de vida do Shihiro era diferente quando mais novo? É interessante ver isso, porque se for,
vai ser um grande contraste entre o Ed do passado, uma criança com esperanças e sonhos, para ele de agora. Alguém rancoroso, focado em vingança, com muita raiva interna. É bem interessante essa diferenciação do Chihiro para ele no passado com ele no presente. Vamos ver o que possa vir a trazer esses frutos que o ator está aprontando aí. E voltamos para a luta. E aí, para aquela cena do Hirohiko no teatro falando: eu sou o único que te entende, pá. O Chihiro tá perguntando: tu não quer ser meu amigo? Por que tu quer matar? Ele tá tentando entender essa lógica do Hirohiko. O Hirohiko diz: olha, eu quero ser seu amigo e eu quero te matar. E é isso que amigos fazem, né? Não é. O Hirohiko diz que nunca teve um amigo, então ele não sabe como é serem amigos. Eu só mostro o quão perturbado esse cara. Só que ele já manda aquela tempestade de papel de novo, porque ele sabe, ele admite que não tem poder para lutar com o Chihiro de frente com a porra de uma espada mágica. E ele tá usando isso para, além de atrapalhar a visão do Chihiro, usar os clientes, a plateia, pra encurralar ele. Tipo naquela situação do Gojo, que tinha muita gente em volta deles. Lembra? Em Shibuya, onde estava no metrô, tinha muita gente em volta e não podia usar os poderes? Ele quer isso. Papéis rodeando ele, bloqueando a visão. E esses papéis jogando pessoas no Chihiro vai incapacitar ele de usar suas habilidades. E o Hirohiko mede as habilidades do Chihiro como o Chihiro mede as dele. Pensando que aquelas garças de papel, aqueles papéis têm força suficiente para atravessar o tórax humano. Então, o Chihiro tá lascado, porque tem muitas pessoas em volta dele e tem esses papéis aí que podem cortar um humano como se fosse manteiga. Tá muito ruim pro Chihiro usar qualquer habilidade dele. Isso é uma grande desvantagem, meus amigos. Meus amigos. E o que ele pode fazer agora? Bem, na minha opinião, usar o Kuroshige teria sido melhor, porque ele poderia tentar usar o Kuro se ele conseguisse controlar eles para não atacar os civis mais. Seria bem difícil, porque expandir o Geryoka já mostrou que é difícil. Ele poderia tentar usar o Kuro Shigiri para cortar todos os papéis mais. Será que ele poderia conseguir fazer isso? Tipo, será que não é papel demais para a quantidade de peixe que o Shihiro pode produzir? Seria uma alternativa. Talvez custosa demais e deixar ser aberto para um ataque do Hirohiko? Seria. Mas ele ter considerado isso, eu senti falta dele pensar: será que eu uso o Kuroshigiri para tentar cortar os papéis e evitar as pessoas? Poderia ser. E mesmo assim o Hirohiko poderia tentar usar os papéis para puxar as pessoas para ficar na frente e não deixar o Chihiro cortar. É uma possibilidade disso poderia acontecer, mas eu senti falta do Chihiro não considerar esse poder, já que o Kuro normal, esquece, não tem como ele usar. Mas como o Kuro Shigiri são cortes menores, tá, são muitos cortes, mas eles poderiam tentar ser mais teleguiados para poder serem usados dessa forma, né? Comentem aí. O Kuro não pode ser usado. O Aka, que é a absorção de magia do Shihiro, parece não poder funcionar quando a magia cria objetos físicos, tipo os papéis do Hirohiko. Só ataque de energia, fogo, raio. Possivelmente as explosões do Daruma, eu acho, ou não. Então, o Shihiro tá sem elas para poder usar duas das suas melhores cartas. E mesmo que ele usasse no Nishiki, ainda seria ruim, porque os reféns estariam na mão do Hirohiko. Então não tem o que ele fazer. Ele, nesse momento, tá cauterizado, por enquanto. E o Hirohiko começa a falar sobre a peça. Porque na peça, o protagonista Sasuke, que é... o autor gosta muito de Naruto. E se vocês quiserem ver um vídeo sobre o primeiro one shot que veio antes de Kagurabashi, que tem bastante referência a Naruto, eu recomendo o canal Sumiyo Anime. Vou deixar o vídeo dele na descrição pra vocês. E ele fala que tem um momento na peça que o protagonista se encontra nessa mesma situação. Um vilão pega um refém e o vilão prefere salvar o refém a matar o vilão e deixar ele fugir. E ele fala disso porque ele acha o Sasuke patético, porque agindo como um herói quando ele é um monstro que mata sem piedade. E é assim que o Shihiro tá agindo. O Hirohiko quer mostrar pro Shihiro que eles são iguais. Os dois são assassinos frios e matam por prazer, por matar. Só matam, não tem essa de bancar o herói. E é por isso que quando o Shihiro
resolve não fazer nada, ficar parado, o Hirohiko diz que ele é um Sasuke. Ele escolheu agir como um Sasuke e já mandou um monte de corte pra cima do Chihiro. Caralho! Puta que pariu. Essa cena deu uma agonia. Enquanto o Chihiro tá sendo cortado, ele se lembra daquele flashback de novo. Voltamos para aquele flashback. Corte todo, o Chihiro volta pro flashback que eu já comentei pra vocês. E eu só repetirei as mesmas coisas que eu disse. Que o Samura, quando cortou alguém, a imagem ficou no cérebro dele, ele não conseguiu aguentar, então não vamos estender essa parte. Mas o que é interessante é, primeiro que o Hirohiko teoriza que o Nishiki, além de dar uma super velocidade, dá uma força e um aumento físico ao Chihiro, então ele está aguentando os cortes por causa disso. O que é interessante, ele poder se revestir e fortificar o seu corpo de duas formas. Usando o Genroku, propriamente dito, o Genroku puro, e o Nishiki para dar um reforço extra. Então o Chihiro possivelmente é mais resistente do que a gente possa imaginar que ele é. A gente tem que ver algum feito grande de resistência do Chihiro para comparar isso. Tipo, sei lá, ele aguentaria ser atropelado por um trem e estaria de boa, enquanto tivesse com o Nishiki ativado. Seria interessante ver algum feito gigante, grande do Chihiro pra gente poder tentar mensurar a resistência dele. E depois disso, enquanto o Chihiro ainda está sendo cortado, sofrendo aqueles ataques de papel, ele pensa nas palavras do pai e do Samura. O Chihiro sempre escutou deles para ele não seguir o mesmo caminho, não se torne igual a gente, não se torne um monstro, não escolha o inferno. Mas o Chihiro sabe que ele não tem mais essa opção. Porque quando ele matou pela primeira vez, ele sabia que ia se tornar um monstro. Por causa do que a Shaku fez, condenou o Chihiro a esse caminho. Ele sabe que ele está num caminho que ele não orgulharia o pai dele. O pai dele não gostaria do que ele se tornasse. O próprio Samura disse que não queria que o Chihiro se tornasse um espadachim e matasse pessoas para ele não se condenar ao inferno. Mas para o que ele tem que fazer, ele tem que ser um monstro. O caminho que ele escolheu obriga, faz ele carregar o fato de ter que ser um monstro. Então ele abraçou esse caminho, mas vai garantir que quem está nele, com ele, aqueles que são seus inimigos, não saem impunes. Então o que ele faz? Ele invoca um cura, só que em vez de lançar um ataque, ele manda os peixes irem, tudo ficar preto, e ele avança no Hirohiko e corta os dois braços. E essa cena me fez pensar, e se os poderes dele tem o elemento dela não for água, for tinta? Porque aqui, primeiro deu um painel muito maneiro, os peixinhos se movendo, deu um painel maneiro, como se estivessem pintando tudo de preto. E se na verdade o que o Chihiro usa não é água, se for tinta, os poderes dele for tinta, esse elemento que ele lança com cura, eu sempre pensei que era uma lâmina de Genraku puro, nunca pensei ser uma de água, mas agora tô pensando que é uma de tinta. Seria interessante essa mecânica. E eu quero deixar uma coisa clara, isso que ele usou não foi um novo poder, como aquele curo rotatório que ele fez no trem, não foi um novo poder, foi uma utilização criativa do Kuro. Porque quando o Chihiro aprendeu um novo poder, ele deu um novo nome, Kuro Shigiri. Quando foi com a Koregumu, foi Mei Shigiri. Sempre teve o nome original, mas alguma coisa a mais no nome. Então, se aqui só foi só Kuro, foi o Kuro só usando ele de uma maneira diferente. De uma maneira mais criativa e diferente da forma que o Chihiro encarava. Então, tem uma diferença entre despertar novos poderes e usar os poderes que você conhece de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. E o Chihiro está mostrando ser bom nisso. Ele possa vir a despertar novos poderes no futuro? Claro que pode. Mas aqui foi mais uma utilização prática de uma mecânica que ele já tinha, usada de outra forma. Então pode ficar preto e a gente só vê um pouquinho do rosto dos dois. E o Chihiro decepou os dois braços do Hirohiko. E quando tudo volta ao normal, o Chihiro tá em cima do Hirohiko, enfiou a espada dele na mão que tinha a marca da Rishaku, mostrando um pouco de sadismo, e diz: há muito tempo eu aceitei ser um monstro. Quando eu matei pela primeira vez, eu já sabia que eu seria. Então eu vou garantir que todos aqueles que seguem esse mesmo caminho que eu vão comigo pro inferno. Então desembucha logo. Essa cena ficou muito maneira. Ficou muito maneira.
mané pra caramba. Ficou bem cool. Ficou bem 10. Isso deu muita aura pro Chihiro. Mas depois de ler um pouquinho na Analyze It, que é o melhor site para vocês se acompanharem sobre mangá, na minha opinião, me fez pensar que essa cena tem um teor triste, porque, como eu disse, o Chihiro se tornou aquilo que o pai dele odiava, que o pai dele não queria que ele se tornasse. Isso é um fator bem triste na realidade. Mas se a gente pensar que o Chihiro se tornou isso, é bem triste que ele se condenou num caminho tortuoso de sofrimento e que ele, possivelmente, quando morrer, vá para o inferno, se existir inferno em Kagurabashi, ele condenou a própria alma para um caminho de escuridão que o pai dele não queria que ele seguisse. Queria que ele seguisse um caminho que desse uma vida boa, uma vida pacífica, provavelmente. Que desse um caminho brilhante para o filho. Mas não, o Chihiro vai seguir por um caminho que, se o momento chegar, ele pode ser morto, difamado. E ele pensa nisso. E ele aceitou esse caminho. Ele entende as motivações de todos, entende por que os portadores e o pai sempre passavam o título de herói, não se sentiam dignos desse título e se sentiam envergonhados pelas ações que eles fizeram em guerra. E o Chihiro sabe disso. Esse capítulo abre portas para, possivelmente, o autor dar um grande desenvolvimento sobre essa relação dos sentimentos conflitantes do Chihiro, sobre essa ação e o peso dela. Dá para muito desenvolver o Chihiro para ele ser algo wow, ter um ótimo desenvolvimento e se tornar um protagonista ainda mais marcante. Não só no fator, ele é B10, tem certa maneira? Tem. Mas no fator emocional, do peso que ele carrega. Isso seria muito interessante da gente ver bem. Comentem aí o que vocês acham. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais.